Acho que tá verde, eu acho. A Austrália é um lugar esquisito. Os bichos lá, mamífero bota ovo, tem bico de pato. Puta lugar estranho pra caralho. Perdão, agora estão gravando, cacete. Tem um mano. Alguém conhece esse mano? Taniguchi. Tem um mano que dá plantão, velho. 68 anos. Esse cara tem pelo menos 10 artigos no New England. Esse cara tem uma porrada de artigos. Ele é chefe de UTI, aliás, de 200 e poucas. O cara se chama Belomo. E ele dá plantão, ele passa catéter, ele fala com família, ele vê as coisas. Puta, e por que esse cara é importante? Primeiro, ele começou toda essa história aqui de UTI Sem Fronteiras, e é como eu entendo a UTI mesmo. A UTI começa antes do paciente chegar e muitas vezes ela nunca termina. Às vezes o que você deixa para o paciente, mesmo para os que sobrevivem, principalmente para os que sobrevivem, vai ficar pela vida toda. Então, é importante saber que isso que está na moda não é uma coisa nova, é uma coisa bem antiga, que tem pelo menos 40, 50 anos, e que a gente ainda está engatinhando e começando a ver tudo isso. Então, para situar, vamos começar a falar da nossa aula. Medo. E eu vou contar a história da Stephanie. A Stephanie é uma menina, aqui, quando ela começou o blog dela, com 27 anos, pelo menos quando eu conheci, há 2 anos atrás, mas quando ela tinha 20 anos, uma menina diabética, estudante de farmácia, que estava indo para o seu trabalho, chegou lá, sentiu meio mal, uma enxaqueca, uma coisa diferente, continuou fazendo trabalho, ela é de Nova York, trabalhava em Rochester, se queixou, puta, tô com dor de cabeça e tal. Uma certa hora, você olha pra ela, putz, vai pra casa, se cuide, etc. Ela foi pra casa. Em casa, ela lembra de ter passado mal, vomitado algumas vezes, nada de novo. Ela falou, putz, eu tenho migrânia, eu tenho enxaqueca, isso é sintoma normal. Até que à noite piorou um pouco mais os sintomas e ela decidiu ir para o pronto-socorro. Foi com o namorado para o pronto-socorro. Lembra de, no pronto-socorro, esperar para ser atendida, de repente ela foi atendida, e aí ela não lembra de mais nada. E de repente ela acordou. Ela acordou aqui. O que aconteceu? Muito provavelmente, nessas náuseas, nesses vômitos, que ela supunha ser enxaqueca, que podia ser mesmo, ela teve uma aspiração. O primeiro raio-x é normal. Eu não tenho mais, eu esqueci de mencionar, mas ela mudou. Antes ela se chamava de a menina da ECMO, The ECMO Girl. Mas, de um ano para cá, ela coloca que é a vida após a ECMO. E ela mudou o blog dela, tirou algumas coisas. Eu também tirei das aulas as coisas que ela tirou do blog em respeito a ela mesma. Então, alguns exames de imagem ela tirou, algumas coisas ela tirou. Primeiro raio-x é um raio-x normal, segundo raio-x é um raio-x totalmente infiltrado, e ela desenvolveu um choque super rápido. Ela foi para a UTI, na UTI, em 6 horas, aquela lenda do paciente jovem, com 20 anos, que vai chegar com múltiplas funções orgânicas, nunca chega, às vezes chega. E ela acabou indo para a ECMO. Uma ECMO VA, porque ela tinha um choque importante. E ela vai falar que ainda bem que a mãe dela estava presente, que a mãe dela tirou várias fotos e que ela conseguiu reconstituir o que foi toda a passagem dela na UTI. Por quê? Porque ela teve várias complicações, inclusive uma síndrome compartimental, onde foi passada a ECMO ali
subclávia, à direita, e ela fala, eu fiquei vários dias inconsciente. E a primeira coisa que eu tenho consciência é acordar numa situação completamente diversa do que eu tinha. Eu lembro de ter ido para um socorro. E aí, eu não sei o que aconteceu, eu tive vários sonhos, eu não sei se esses sonhos eram verdade ou não, não tinha ontem e hoje, eu não tinha noção de tempo, às vezes eles eram selvagens, às vezes eles eram hilários, às vezes eles eram aterrorizantes. Eu estava apenas existindo. E se eu não tivesse contato com face familiar, me falando, está tudo ok? As pessoas estão cuidando de você? Eu teria perdido toda a noção de tempo, toda a noção do que estava acontecendo. Isso é UTI. Isso é o paciente grave na UTI. Vocês acham isso aterrorizante? Que isso dá medo? É uma coisa natural de se ver? Sim, não? Não? Vamos ver. Bom, vamos falar, putz, bem humano aí, pegou uma história triste, está contando para a gente, está assustando a gente. Puta história triste. Tem a Nancy Andrews, outra paciente. Ela é diferente. Ela foi fazer uma cirurgia ginecológica e acordou na UTI. Teve complicações, infecção, sepse, né? E ela coloca na página dela, ela é uma cineasta americana, artista plástica. Se eu tivesse uma palavra para resumir minha experiência na UTI, seria horror, terror. Ah, beleza, pegou outro exemplo esquisito, né? Ela continua, ela fala, putz, a UTI é uma câmera de tortura. E se você tirar a ideia que as pessoas estão tentando mantê-la viva, salvar a sua vida, isso é profundamente aterrorizante. Você está amarrado, você não consegue se defender de nada, você está invadido, você tem tubo, você tem sonda, você tem catéter, e as pessoas falam, fica tranquilo, eu estou cuidando de você. Mano, você está me amarrando, você está me deixando restrito, eu estou cheio de coisas, eu não consigo falar, e você está cuidando de mim? Ela conta os delírios, ou delírio, ou o que você quiser ter, alucinação. Ela se imaginava numa câmara de tortura, e ela se imaginava como refém de alguma coisa, e ela conta, isso é real para ela. A hora que me tiravam do quarto para eu fazer uma tomografia, eu achava que estavam me tirando do quarto para me matar. Isso é profundamente real. As gravuras, elas sempre têm figuras como passarinhos, já ouviram a expressão morrer que nem um passarinho? Ou já viram as pessoas levando canário na mina para ele morrer quando os gases tóxicos se aumentam? Isso é coisa do Taniguchi, acho que ele não colocou isso na última aula que ele deu, porque era só aula dos 1.500 artigos que ele fingiu que leu no ano passado. Mas passarinho sempre expressou o quê? Fragilidade. E isso é o que ela relata. Puxa, é comum? É incomum? Vamos pegar algumas páginas da internet que falam de pós-UTI. Se a gente pegar, por exemplo, essa página do Reino Unido, você tem 6.500 manos que estão lá e mais de 2.000 relatos. Síndrome pós-UTI é comum, acontece, e a gente não tem a mínima ideia do que acontece. Por quê? Porque a gente não faz ambulatório pós-UTI. A gente não acompanha nem os pacientes na enfermaria pós-UTI. A gente fala de UTI sem fronteiras, mas a gente não acompanha os pacientes depois. A gente não sabe o que acontece com eles depois. Estou falando da gente aqui, instituição. Isso já é uma realidade em muitos lugares do mundo. Essas páginas que eu coloquei aqui são britânicas, americanas e da Austrália, aquele lugar esquisito. Bom, esses pacientes experimentaram delírio? O que vocês dizem?
Sim. Então, o que é delírio? Quem define para mim o que é delírio? É uma síndrome. Legal. Caracterizada por? Legal. Que leva a insuficiência cerebral. Eu gostei. Insuficiência cerebral é uma coisa. O que é delírio? Eu vou falar para vocês que eu não sei. Apesar de ter escrito, se você pegar, se você for lá na sua aula de História da Medicina, Hipócrates, na Ilha de Cos, abaixo de uma árvore, com uma florinha lá, tal, um bando de maconheiros, uns malucos lá discutindo umas coisas, tal. Delírio vem do grego. Está fora de si, está insano, tá? Isso é descrito da primeira vez. O que vocês estão me descrevendo é no DSM-5. E não mudou do DSM-4, nem do DSM-3, nem do DSM-3 foi revisado, né? E a primeira vez que ele aparece é no DSM-3 mesmo. Eles chamam de estado confusional agudo. Por quê? Lá no DSM-3 eles chamavam de síndrome mental orgânica. De acordo com o que o Taniguchi estava falando, putz, uma doença grave que eu não consigo explicar porquê, e o cara fica muito louco. Alteração de atenção e de consciência, um início agudo, pode estar presente um monte de coisa, e eu não sei explicar por quê e de onde vem. Eu sei que tem uma insuficiência cerebral, como disse o Taniguchi. Gostei da expressão, vou incorporar. Fisiopatologia. Não vou nem tentar explicar isso aqui, porque ninguém sabe. Se você olhar a fisiopatologia, tem ativação colinérgica e inibição colinérgica. Ativação de GABA e inibição de GABA. Tem um monte de coisa. É uma fisiopatologia super complexa que a gente não consegue entender. E a causa, Taniguchi já deu spoiler, doença grave com disfunção orgânica. Delírio é importante? Deve ser, né? Colocaram uma aula num bagulho, ninguém queria dar, chamaram eu mesmo e segue o jogo. É importante? Por que falamos tanto de delírio? Acho que essa é a principal pergunta da aula. A aula, claro que era uma aula básica para os residentes que estão chegando, que acho que são as caras que, pelo menos, eu nunca vi na vida, não que as outras eu tenha visto muito, mas você vai ver que eu roubei a maior parte da aula desse site aqui, que é o site do professor Eli, que é o site do Wesley Eli. E que talvez seja a pessoa que mais estuda delirium no mundo. Putz, ele é importante. Todo mundo já ouviu falar do Kahn? Vocês usam o Kahn? Por que vocês não usam o Kahn? Como o Guilherme sabe, eu vou falar que é uma variável fútil. Não pode mais chamar uma variável fútil de fútil. É alguma coisa potencialmente inapropriada. É isso? Não faz diferença na vida das pessoas. Talvez seja. Mas o Kahn foi desenvolvido para quê? Quem que desenvolveu o Kahn? Quem se preocupava com delirium antes da gente começar a se preocupar com delirium na UTI? Alguma ideia? Quem é clínico aqui já de 2 anos de residência de clínica? Se acusem, porque alguns eu não sei, mas outros eu conheço. E aí? Vocês já falavam de delirium na clínica? Principalmente em que pacientes? Onde? Idosos, beleza, geriatria. Então, o CAN foi desenvolvido porque, como vocês viram ali, o que vocês me contaram era uma síndrome diagnosticada por psiquiatras. Mas os geriatras e oncologistas perceberam que tinham muitos pacientes em delírio. Isso, eles percebiam que eram pacientes que estavam graves, muitas vezes muito próximos da morte. Tanto é que hoje a gente fala de delírio terminal, não vou nem falar disso na aula, que falaram que era uma aula básica. Mas, e de onde que vem isso para a UTI?
todo mundo acha que passou pela pandemia. Vocês viram os pacientes acordarem? Bom, os que acordavam, né? Porque 80% dos pacientes ventilados no Brasil morriam. Os pacientes que acordavam em ventilação mecânica possuído pelo ragatanga, possuído por um espírito mau, isso é comum ou é incomum? Muito comum. Tanto é que o professor Elay, ele começou a notar que isso acontecia nos pacientes que tinham SARA grave. E aí, ele começa a perceber que esses pacientes, eles não tinham nada cerebral, além de uma insuficiência, que nem o Taniguchi falou, causado pela doença grave. Mas como que se acessa delírio num paciente que está na ventilação mecânica? E para isso, ele desenvolveu o CAN-ICU, que vocês não usam. O cara teve o puta trampo de pensar, desenvolver, para o paciente que não fala, que não responde, e vocês não usam. É importante fazer diagnóstico de delírio? É. Eu uso? Não. Velho, você tá me zoando. Não, não uso. Por quê? Porque todo mundo já viu o CAN. Não vou... Quem não viu, depois... Antes eu dava oficina de CAN, de Glasgow, etc. Mas... Não vou ficar explicando, mas... Eu fico me imaginando um humano chegando para mim e perguntando: existem peixes no mar? Falo, não, tem na sua casa, né? Eu não falo porque eu estou entubado e o paciente não fala. Mas é para ele responder com a cabeça sim ou não. Ok? Ou outras coisas. Posso pegar um prego com martelo, 1 quilo pesa mais que 2. Mas isso é importante para quê? Principalmente para quem não tem familiaridade com delírio, lembrar que esses são, acho que boa parte já teve aula, mas outra boa parte não, é estudo de não inferioridade. Você está comparando diagnóstico com o especialista. E depois de um tempo, você não precisa aplicar, e a acurácia de você ir lá examinar o paciente, sem fazer aplicação de alguma coisa totalmente estruturada, é igual a de não fazer. E aí, fala, putz, o cara acertou o diagnóstico de delírio ou não? Deu para entender isso? Ou ficou meio... Ok. Eu já apliquei? Já. Até tem paciente meu aqui na validação para o português do CAN-ICU, porque a gente participou de toda essa parte. Legal. É importante fazer diagnóstico de delírio? Mais do que isso, é importante usar escala de sedação? Se vocês olharem aqui, ele usa RAS. Vocês usam alguma escala de sedação? O que vocês usam de escala de sedação? Não precisa mentir, porque é só RAS. RAS já é medular. Mas, num centro-escola, e em lugares que tem centro-escola. Fora daqui é comum você ver pessoal usar RAS? Sai do eixo da Paulista, vai, não precisa ir muito longe, vamos aqui no hospital, no Capão. Você acha que os manos usam RAS lá ou não? Velho, o RAS, ele foi validado depois do delírio. E antes disso, o que a gente usava de escala de sedação? Para quem era mais acadêmico, a gente usava a escala de Richter. Para quem não era nada acadêmico, e é o que se usa grandemente no Brasil, o RAS, e MAS ninguém usa, só fora do Brasil, etc. É importante isso na fase de treinamento? É muito importante. Por quê? Porque fazer diagnóstico de delírio é muito fácil para esse paciente aqui. O paciente que está possuído pelo capeta é fácil de fazer. O paciente agitado, que tira tubo, que tira catéter, que tira sonda, que tira tudo, é muito fácil de fazer. O paciente que está em delírio hipoativo é muito, muito difícil. Mais do que isso, eles são a grande maioria. Mais do que isso, eles flutuam durante o dia.
O paciente que flutua, você suspeita. O paciente que não flutua é muito difícil de perceber. E você só vai perceber isso se você for lá, examinar o paciente e muitas vezes aplicar algum instrumento. Ah, eu não quero usar o CAN, eu quero usar outro instrumento, eu quero usar outros scores. Você tem uns 10 scores pelo menos, e você usa o que você quiser. Mas, por que a gente ainda está falando de delírio? Eu fiz o diagnóstico. Como que trata? Como que a gente trata delírio? Guilherme, como que você trata delírio? Como? Legal. Não tem tratamento, pelo menos farmacológico. Outras estratégias que foram tentadas também não mudaram de diferença. Velho, você veio aqui, falou que não sabe o que é delírio, tá falando que você fez o diagnóstico de uma coisa que você não sabe o que é e que não tem tratamento. E ainda vai falar que é importante ver essa merda. É sério isso? Só para falar que eu não tirei da minha cabeça, pelo menos, tratamento medicamentoso no Mind não tem diferença. Esse vai ser uns artigos que vocês vão discutir aí em revisão, em outras coisas, mas não tem diferença. Se não tem tratamento, por que eu faço o diagnóstico? Oi? Tem impacto? Qual o desfecho clínico? E, legal. Então, delírio é preditor de mortalidade, principalmente nos pacientes ventilados. E nos não ventilados? Também. Mais do que isso, quanto maior o tempo de delírio, mais esse paciente morre. Ele é marcador de gravidade. Marcador de gravidade em termos cognitivos, em termos de execução de tarefas. E não são tarefas muito difíceis de executar. Por exemplo, da demência. Aqui, um score menor que 70 é correspondente a um Alzheimer incipiente. O paciente está começando com quadro de Alzheimer. Pacientes que apresentaram delírio na UTI, aqui eu só coloquei os menores que 65 anos, mas isso é consistente, por exemplo, com os menores que 50 anos, ou seja, pacientes jovens. Aqui eu estou trabalhando com intervalo interquartil, e repare que praticamente com 3 meses após a UTI, ou 1 ano após a UTI, eu tenho 25% dos pacientes que têm uma atividade cognitiva compatível com demência incipiente, pacientes previamente funcionais. Isso é ruim? É ruim. Eu estou falando de uma população economicamente ativa, uma população jovem. Para a população idosa, pior ainda. Por quê? Porque eles vão perder funcionalidade. Mas o que é isso? Capacidade de realização de tarefas. Que tarefas? Tarefas fáceis. Tipo, fazer o Minimental. Sabe o Minimental que vocês faziam? Ou fazer um psicotécnico. Sabe? Colocar bolinha na bolinha, quadradinho no quadradinho, estrelinha na estrelinha. Os manos não conseguem fazer. Putz. Se não tem tratamento, por que fazer diagnóstico? O que foi falado. Tem pior prognóstico. Se não mata, aleja. Deixa aleijado, deixa com sequelas, deixa ruim. Cara, mas você falou que não tem tratamento? Não tem tratamento específico. O que o Guilherme falou é verdade. Dá para conversar? Dá para conversar. Mas onde que eu posso intervir? Eu tenho pelo menos 17 lugares que eu posso intervir numa revisão que eu peguei aleatoriamente no New England. Fui lá, digitei
delírio, peguei ali, vi os... puta, gostei dessa revisão, tal. Ok. Cara, onde que eu posso intervir? No que a gente faz de UTI. Putz. Anormalidades metabólicas. Retirada de coisas que o cara usava, quer sejam medicamentos legais para tratamento, quer sejam medicamentos que ele utilizava para diversão, tipo vocês tomando álcool no sextou. E tudo aquilo que pode acontecer na UTI. Privação de sono, uso de sedativos, barulho. Sabe aquele alarme que não para de tocar? Mais que isso. Vocês acham que dá medo ir para a UTI? Ou você nem sabe que vai dar medo, se acorda na UTI. Eu mostrei 2 casos aqui, mas se for agora, lá na UTI da AGS, você vai ver alguns casos que o cara acordou ou ainda não acordou, e esperamos que acorde, talvez não acorde, que ele vai acordar na UTI. E você acha que, fica tranquilo, eu sou o Rogério, eu tô cuidando de você. O cara fala, mano, eu tô no hospital do inferno, velho, eu nunca vi esse careca, eu tô aqui todo zoado, tô com um tubo na boca, que eu não sei o que é, tem uns bagulho apitando, é que não tem ninguém de laranjinha, mas tem alguém de laranja, fala, tem um presidiário aqui, de seriado americano, e falando, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Imagina que esse cara, a última recordação que ele tinha era saindo do sextou, ou sei lá onde que ele estava, e agora ele está na UTI. Então, eu tenho várias coisas. E mais que isso, ele tem um tubo, ele está desincrônico com o ventilador, não pode mais falar que ele briga com o ventilador, ele não consegue se comunicar porque ele está com um tubo na boca, ele está traqueostomizado, ou ele perdeu a habilidade de se comunicar, e várias outras coisas que a gente pode intervir. E muitas vezes, quando você intervém nisso, você melhora o prognóstico desses pacientes. Aquilo que a gente faz. Acho que vocês já viram esse slide. Foi criado há um bom tempo atrás. Eu sei que eu roubei, eu não lembro de quem eu roubei. Se foi do Marcelo, se foi do Daniel Forte. Mas, ou pelo menos que a gente acha que faz. Putz, a gente faz suporte vital. Hemodinâmica, monitorização, ventilação mecânica. Hoje a gente ficou discutindo lá fluidos, lesão renal, sedação, analgesia, nutrição, controle glicêmico, síndrome de realimentação, chegar na meta, putz, infecção, antibiótico, profilaxia, como que a gente reabilita. Isso é importante? Pra caramba. Mas será que ele é mais importante do que todo o resto? E será que a gente faz todo o resto? Acolhimento, a gente respeita, a gente acerta os valores desse paciente, a gente se comunica, a gente sabe qual a biografia desse paciente, quais as razões, e quando a gente não consegue conversar com eles, que a família, os amigos falam sobre essa pessoa, o que é limitação para ele, e não só limitação de tratamento. Deu para entender que delírio é um marcador importante de limitação? Como que é viver limitado? E aí eu consigo fazer proporcionalidade em todos os casos, entender até mesmo quando está chegando ao final da vida. É importante isso? Bom, é importante, na minha opinião, pra caramba. Por quê? Porque delírio é o principal marcador, ainda hoje, com tudo que a gente tem de desfecho desfavorável na UTI, no hospital e a longo prazo. De tal modo que, no final de 2022, o pessoal falava sempre tem, né? Você vai ver que no final de 2021, 2023, das perspectivas de futuro para a UTI. E a gente fala de analgesia, de ventilação espontânea, assim que possível,
Vocês vão discutir ali despertar diário ou não sedação, não seda do Storm. Cuidado integrado, a gente está falando de equipe multidisciplinar, mas a gente está caminhando para interdisciplinaridade. Vai lá, para o pessoal que já está dormindo, deixa eu ver, Camila, o que é interdisciplinaridade? Isso, na verdade, a interdisciplinaridade, ela vai além da multidisciplinar. O que é a multidisciplinaridade? Você trazer as pessoas para integrar. Fisioterapia, fono, outras especialidades médicas, psicologia, terapia ocupacional. O que você tem de rotina na UTI 24 horas? Vai, isso aí todo mundo sabe. Vai, equipe médica, enfermagem e fisioterapia. Mas as coisas acontecem continuamente. A interdisciplinaridade obviamente, eu não vou fazer tão bem quanto a enfermagem, mas, por exemplo, o Pedro Baleta está lá em cima fazendo o curativo de um grande queimado. Geralmente, isso é cuidado de enfermagem, mas ele está lá fazendo e você pode fazer. Putz, eu preciso falar com um filho de uma paciente que tem 5, 6 anos. Eu tenho instrumentos para aplicar para saber se esse menino está preparado para entrar ou não. É sexta-feira de carnaval. Só vai ter na quinta-feira, após a quarta-feira de cinzas, um psicólogo. A mãe quer ver o moleque quer ver a mãe. Eu não sei o que vai acontecer nesses 5 dias. Eu vou privar esse menino de ver a mãe? Ou eu posso fazer, às vezes, estar treinado para isso? Isso é interdisciplinaridade. É você conhecer um pouco e saber aplicar. E a gente já caminha para isso em muitos lugares do mundo. Alguns já está bem avançado, tal. Talvez seja que nem o TI Sem Fronteiras, né? A gente vai falar como grandes novidades, coisas de 40 anos atrás. Mas é importante conhecer, esperar. Prontuário afetivo, que lá vocês já colocam lá na GS, vocês estão lá fazendo todo o prontuário afetivo, isso é muito importante, principalmente para quem vem e conhece, se já conhece o paciente, isso já cria uma certa empatia. A mobilização precoce e adequar o tratamento e a reabilitação aos valores do paciente. Isso é muito, muito importante e isso facilita muito você acessar várias coisas. E aí, esse é um artigo do Eli, o Eli que faz, ele fala que a UTI livre de delírio. Ele adequa a UTI ao paciente. Numa perspectiva 3D, você vai ver que tem lugar para o paciente caminhar, lugar para a família. As comunicações são todas por wireless. Então, os alarmes ficam isolados, você tem TV e coisas para o paciente ver. Você tem lugar que o paciente tem um jardim de inverno, um pátio para ele tomar sol. Não, é o paciente, não adianta achar que é para você, não. Você vai tá olhando ali para a saída de ar-condicionado, coisas do tipo. Mas isso é adequação do paciente. Mas enquanto o futuro não chegue, para a gente talvez não chegue. Então, o que a gente pode fazer? Essa aqui é a Thaís. Thaís é uma paciente que ficou com a gente na primeira onda de Covid, em 2020. O irmão dela morreu com a gente, o Lucas. Tanto é que ela fala, uma semana antes eu tinha conversado por vídeo com o Dr. Marcelo, a hora que eu acordei eu vi o Dr. Marcelo. Ela acordou na UTI. A gente tinha discutido no domingo à noite. Ela tinha uma relação em torno de 40, quando o Pronavo ia para 60.
talvez canular a ECMO, mas ela ficou pronada em 60, ficou bem. Na segunda, despronou, pronou de novo. Na terça, estava pronada, mas o cuff estava furado, o balonete, pelo menos, não insuflava. Então, combinou-se de despronar e trocar o tubo. Olha, que trocou o tubo, Farati, que dá para ela ficar estubada. Aí falaram, vamos deixar estubada. E ela ficou estubada. Isso, eu estava de plantão na terça-noite, isso é na quarta de manhã, antes de eu ir embora. Sim, a relação dela aqui era mais ou menos 100, 100 e pouquinho. Putz, será que deu certo? Não sei. Esse é meu plantão no sábado. O paciente nessa época não podia sair do quarto, foda-se. Falei pra Dani, pode falar, fala que fui eu, vai sair do quarto. Mas e se nada? Vai sair do quarto, pode ver que a gente ainda estava na época de usar paramentação máxima, 82 massas. Por quê? Porque isso é importante para o paciente. Se olhar aqui, ela tem lesões da prona. Hoje a Thaís, ela teve trombose, ela ainda anticoagula, tudo, mas ela voltou para a atividade dela, é professora, ela faz todas as coisas, ela não tem sintomas de síndrome pós-UTI, não tem ansiedade, não tem nada disso. Isso é importante? É. Aqui, nessa época, a gente tinha 2 tablets para cada unidade, aqui ela falando com o marido, perdão, com o marido no meu celular. O celular é meu, isso aqui era uma foto que a Dani tirou. Porque é importante? Putz, coisa mais importante que tem. Cara, lembra do relato da Stephanie? Não é só da Stephanie. Stephanie é um exemplo que eu preguei. Putz, quando eu olho e vejo que tem alguém familiar falando, olha, tá tudo bem, esses malucos que estão aqui, eles não são do mal, não. Eles não estão te amarrando porque eles são ruins. Não, eles estão cuidando de você porque aconteceu isso, isso, isso. Isso é super importante. Lembra que ela perdeu o irmão. Não faz 10 dias, ou faz um pouquinho mais que isso agora. Imagina que não tinha contato nenhum, que os caras ficavam, tipo essa menina aqui, se achando em cárcere privado. E não deixa de ser, o cara não podia nem sair do quarto para dar uns passos. Então, isso é muito importante. E aqui tem dados que mobilização, etc., só para não falar que eu tirei tudo da minha cabeça doentia, e isso funciona. Por que falamos tanto de delírio? Quais são as conclusões? Putz, é um importante marcador de gravidade. Os pacientes que apresentam delírio têm maior mortalidade hospitalar, maior mortalidade na UTI, mais complicações na UTI, mais complicações a longo prazo. Estava esquecendo, tem que falar de outras encefalopatias. Não é muito difícil. Não vou perguntar de novo a definição de encefalopatia, porque eu coloquei aqui. Na verdade, dependendo do lugar que você vai ler, você vai ver que a definição varia um pouco. Mas alteração de atenção e consciência, vocês já viram isso? Já. Inclusive agora há pouco. Aparecimento agudo, pode ter caráter ou não flutuante. Pode ser um diagnóstico de delírio? Pode. Pode ser de outra causa? Pode. Qual que é a diferença? É que se tiver uma causa neurológica, eu vou falar de encefalopatia. Se tiver uma causa meramente orgânica, uma causa que desaparece comigo tratando a causa orgânica, eu também vou falar de encefalopatia tóxico-metabólica. Delírio é uma encefalopatia tóxico-metabólica? Sim. Ou seja, a gente dá nomes bonitos para coisas que a gente não conhece, coisas que a gente não sabe. É uma
alteração da percepção da realidade. É uma dificuldade de manter o alerta, olhos abertos. Isso aqui é a principal definição de coma. Quando você vai para livro que fala só de coma, é dificuldade de manter olhos abertos. Na verdade, alteração de consciência é um diagnóstico extremamente amplo, que vai desde agitação, confusão, agressividade, sonolência e até falta de resposta e dificuldade de ventilação. Fisiopatologia de coma ou de encefalopatia, delírio já é mais complexo ali, mas é baseado no quê? No sistema reticular ascendente, lá do tronco cerebral mandando vias aferentes para manter o alerta, para manter a percepção de realidade, e que qualquer alteração nessa via, desde o tronco cerebral até o córtex, eu posso ter alteração de consciência e de percepção de realidade. As causas são variadas, desde as lesões estruturais do sistema nervoso central, função neuronal difusa, toxinas, uma penca de causa. Cara, e como que eu trato? Bom, você já vai ter pistas desse paciente na UTI. Putz, é um cara que chegou com TCE? Legal. É um cara que chegou pós-AVC? Legal. Putz, é uma menina diabética que eu posso pensar que tem um estado hiperosmolar? Legal. Eu vou tratar todas as coisas. Toxinas, todas as coisas. E, de conclusão, alterações de atenção e consciência são comuns em pacientes graves. Devem ter causas investigadas e tratadas. Algumas vezes, o que eu acho que é delírio pode ser só uma alteração metabólica, alguma outra coisa. Às vezes, o que eu acho que é alguma outra coisa é apenas delírio, mas a ocorrência de delírio é um marcador de gravidade. Por que eu falo que não é uma variável potencialmente inapropriada? Uma hora eu aprendo. De ser mensurada. Porque se você vai lá naquele paciente que fala, putz, ele não está despertando, daí você fala, não, ele está despertando, ele só tem um grau de desatenção muito grande, é o paciente que a hora que eu chamo, ele está ali no RAS -3, -2, mas ele consegue responder algumas coisas, ele tem um delírio. Ele é um marcador de gravidade, mas que você tem lá uma série de apontamentos que você fala, putz, eu estou fazendo tudo direito, eu estou fazendo o meu trabalho de UTI direito, e às vezes o trabalho de UTI direito não é o que a gente estava discutindo hoje de manhã. Seguir o número da porra do monitor da PIC. É ver se esse paciente está com a sedação adequada, com as profilaxias adequadas, está sendo mudado de decúbito de horas em hora, se ele não está com fadiga de alarme, porque o alarme está tocando direto e ninguém liga, porque é normal tocar alarme na UTI. Não, não é normal tocar alarme na UTI. A UTI tem que estar quieta. Tem alarme tocando, tem algo errado. Por isso que se chama fadiga de alarme. Não pode ser uma coisa normal. Então, é um sinal a ocorrência de delírio para que você faça o quê? Para que você revise todos os passos. Que vai de nutrição, que vai de adequação, que vai todos os passos adequados. Não existe tratamento medicamentoso para delírio. Pontualmente, também não existe tratamento. Então, a conversa que o Guilherme falou não é um tratamento. É uma obrigação que você tem que fazer com o seu paciente. Sei lá, conversar, examinar seu paciente, não é uma coisa excepcional. Ah, mais nada. Eu te mostrei. Quer um cara mais pica que o Belomo? O dia que alguém tiver 10 trabalhos no New England, aí tudo bem, fala, puta, eu não quero mais dar plantão, não quero examinar paciente, não quero passar catéter. O cara tem isso. Ah, o cara é chefe de uma UTI. Não, ele é chefe de 230 e tantas, que agora Hong Kong entrou no ANZIX. O cara vai lá, examina o paciente, vê o paciente, conversa com o paciente, conversa com a família. Puta, isso não é demérito nenhum. Então, isso é obrigação. E mais do que isso, a procura ativa, quando você tem os bundles e todos os trabalhos que mostram isso, ela serve não para melhora. Individualmente, eu não falo, esse paciente vai melhorar porque eu fiz isso ou aquilo. Mas a sua unidade melhora como qualidade. A gente está no ABCDF,
mas já propõe até o G, até o H, desculpa, e o I, é que saiu o G de novo ali. Que é o que a gente deve fazer, que as pessoas fazem diariamente, isso aqui é para equipe multi, mas você pode se basear, fazer o controle da dor, respiração espontânea, sempre tentar dar menos sedação, menos opioide, as medidas para evitar delírio, sempre trazer. Lembra que eu mostrei ali a Stephanie tem um momento que ela fala, putz, eu não sabia o que estava acontecendo, mas uma coisa muito legal foi que minha mãe tirou foto de tudo. E depois ela me contava tudo o que tinha acontecido. Imagina tirar foto aqui no HC, vai ver o segurança te dar cacetada com o cacetete, falando, mano, não pode tirar foto aqui, é pra ele, porque a gente tem uma cultura meio policialesca, né? Vai ter o maluco que vai querer reclamar, vai, mas isso é a maioria, não, vai ter o cara que só vai querer fazer um diário para contar para a filha, olha, aconteceu tudo isso. Entender os valores desse paciente. É completamente diferente o meu valor do valor, sei lá, de um Yuguri, por exemplo, que não vai existir mais daqui a algum tempo, mas tudo bem. Yuguri é uma tribo de pacientes quase na Mongólia com a China, que a gente fala muito, mas que estão passando por um genocídio e provavelmente não vai existir, além dos outros genocídios em curso no nosso tempo. Não sei se vocês já tiveram aula com o Daniel, não sei se ele falou na aula dele ele sempre cita o genocídio Tutsi de Ruanda, mas não esqueça que no nosso tempo a gente está tendo outras coisas do tipo. Cuidado voltado para as necessidades do paciente, sempre, se você conseguir conversar. Né? Atenção para todos os aspectos do cuidado. Puta, a hemodinâmica não é superior a você falar de valores, de proporcionalidade, nunca. E o ambiente adequado para a recuperação do paciente. Bom, acho que era a ideia minha da aula, embora tenham falado que é uma aula básica, eu não vim aqui ficar falando, puta, vocês têm que fazer o IDSCH para pesquisar delírio, vocês não têm que fazer CAM para pesquisar delírio. Eu acho que pesquisa de delírio, em tempo de formação, e o nosso tempo de formação é extremamente curto. Lembrar que quando eu citei aqui alguns países, todos eles têm mais de 6 anos de residência. Depende do lugar que você vai fazer nos Estados Unidos, são pelo menos 5 a 6 anos, mas Reino Unido e ANZIC são 6 anos e meio. Vai ter os 6 meses que eles passam na pediatria, mas são 6 anos para o cara falar que ele é intensivista, mas ele pode fazer fellow depois, então pode ser 7, 8, 9. Então, nosso tempo de formação de 3 anos é extremamente curto. E para você pular etapas, às vezes é muito interessante você usar um instrumento. Depois que você ficar proficiente, você usa o que você quiser. Mas antes disso, é muito legal você ter a ideia. Por quê? Porque o instrumento é legal. Eu não passei por todos os detalhes dele, porque senão a gente ia ficar falando de instrumento a aula inteira. Então. Mas porque ele vai te dando uma maneira de pensar. Depois, se você quiser pensar da sua forma, eu penso muitas vezes da minha forma, que é completamente desestruturada e desajustada, ela não é linear, ela vai e volta e foda-se. É o jeito que eu me entendo e é o melhor jeito para mim. Então, não vou querer que vocês pensem igual a mim, vocês pensam do jeito de vocês, desde que vocês cheguem aonde vocês querem chegar. O que importa é o resultado, o caminho que você faz, o que funciona para mim, naturalmente não vai funcionar para a maioria de vocês. E acho que é um jeito de falar, putz, é importante? É importante, sim. Putz, eu vou lá e aplico? Não, você não vai me ver falando, aperte minha mão toda vez que eu falar a letra A, S, A, V, já fiz isso. Atualmente eu não faço. Mas é importante para quê? Para você pesquisar, e mais do que isso, para você conversar com as pessoas. Putz, esse cara está em delírio. E aí, se você for ver quem aplica estado de delírio, é qualquer um que esteja na unidade. Médico, fisioterapeuta, psicólogo, enfermeiro, técnico de enfermagem. E aí ele vai falar, putz, mas meu CAN não deu positivo.
mas meu instrumento não deu positivo. E aí você vai lá e vai ver tudo isso. Tem tratamento específico? Não. Ah, e o paciente que está naquele polo possuído pelo capeta? Esse paciente eu tenho tratamento, sim, que eu vou tratar com medicações para acalmar esse doente. Eu posso tratar esse paciente com benzodiazepínico? Por que não? Com propofol? Por que não? O que você resmungou, Camila? Fala alto. E? Mas a fisiopatologia é por inibição ou por ativação? Perfeito, ninguém sabe. Ah, putz, propofol é associado. Talvez. Benzodiazepínico é associado? Talvez. Se eu pegar o maior estudo que tem, e ali eu estou falando do Mind USA, ou, talvez o Mensa, nenhum deles teve diferença. Esse é o maior estudo que tem. Eu posso tratar com qualquer coisa a agitação, que eu tenho que garantir a segurança do paciente. Habitualmente a gente usa neuroléptico. Mas eu posso dar? Pode. Ah, mas ele está associado com maior incidência de delírio. Estar associado não é causa e efeito. Tem que garantir a segurança do seu paciente. Lembrar o que é causa e efeito e o que é estar associado. Ah, mas o Taniguchi vai fazer cara feia. Ele tem cara feia. De manhã ele vai fazer aquela cara, não esperava outra coisa de você. Eu também não. Você foi exposto à radiação gama em Goiânia. E segue o jogo. Mas lembrar que uma coisa é estar associada, uma coisa é você ter conhecimento, outra coisa é o que você vai fazer na sua prática. Mas, de novo, não importa o caminho que você usa, importa o resultado que você chega e o que você usa de raciocínio. Se o cara está arrancando, está agredindo a equipe, vai adiantar você fazer 5 miligramas de Aldol, EV? Ou você vai falar para o Guilherme, que é o maior, ô mano, vai lá e dá uma gravata no maluco e segura. Talvez seja muito mais prático você... Putz, o cara não tem acesso nenhum. Faz um dormo intramuscular, propofol, e vê, putz, o cara acalmou. Posiciona, revê toda a sua cascata de coisas. Não é crime nenhum você usar medicações. Ah, tá associado? Tá. Mas esse cara já tem delírio, esse cara já tá agitado, esse cara já tem uma agitação perigosa. Ah, eu coloquei isso aqui só para parecer inteligente. E porque faz 100 anos no Manifesto Surrealista. E acho que tem muito a ver com a aula. A gente não sabe do que a gente está falando, a gente não tem ideia da fisiopatologia, não tem ideia do... Mas a gente quer parecer muito inteligente, querendo dar definições, e a gente não conhece. Putz, o que causa delírio, o que é... A gente sabe que ele acontece, a gente faz diagnóstico, mas a gente sabe que é consequência de uma doença grave. A fisiopatologia exata? Não. E lembra, putz, é uma síndrome. O que é uma síndrome? É uma série de coisas acontecendo. Então é uma coisa muito complexa, e para toda coisa complexa eu tenho algo simples para fazer, certo? Certo, dar 5 miligramas de Aldol vai funcionar. Não, está errado. Algo simples não vai resolver algo muito complexo, provavelmente, porque a gente vê tanto trabalho negativo em UTI, porque são coisas extremamente complexas, que eu quero fazer uma intervenção simples e não vai resolver. É o bundle de cuidado. Por isso que o pessoal vai propor um bundle de cuidado, e isso parece que melhora. Então, é isso aí. Chamar o que a gente desconhece de conhecido, classificar o que a gente desconhece classificável, a gente só vai estar nos enganando propriamente dito. Bom, era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, perguntas, coisas. Minha aula não é bonitinha mesmo.
Mas se vocês ficaram com alguma dúvida, não precisa perguntar agora, eu considero uma aula boa. Aquela aula que vocês saem com respostas é ótima para você prestar prova de residência. Para a vida, não. Pode perguntar. Isso, não. Taniguchi é cavalheiro. Como você chama? Desculpa. Beatriz. Na verdade, todos os trabalhos que eu mostrei ali, o Mind USA é o último deles. O Mendes faz isso. O Mendes tenta usar tanto para tratamento de pacientes com delírio, e um trabalho pré-Mendes, o Mendes 1, não o Mendes 2, tentando fazer profilaxia com Precedex para os pacientes. Ele não mostrou resultados positivos, assim, tem um pré-estudo, um fase 1, depois um fase 2, e fala, putz, legal, parece que funciona. A hora que você chega no fase 3, não funciona. É mesmo porque, vamos lá, é um agonista alfa, que seria, o que é o Precedex? Você pegar a clonidina, tirar parte do efeito hipotensor e bradicardizante e tentar ver se funciona como alguma coisa que vai controlar o humor. Não funciona, vai acontecer do mesmo jeito. Já tentou fazer profilaxia também para paciente grave com haloperidol, não é funcionante, nada disso. E aí vale a pena depois. Assim, acho. Você fez clínica antes? Não, você entrou direto. Acho que vale a pena você ler trabalho, mas pegar principalmente revisão e formando a sua opinião. A revisão, como que eu uso revisão? E, de novo, funciona para mim, para vocês, não sei. Eu pego uma revisão, vou lá e vou na referência. E vejo de onde que o cara tirou aquilo. Por quê? Primeira coisa, tem que ver como que ele interpreta o trabalho, se ele usa realmente as conclusões do autor ou não, de onde que ele vem, como que é feito aquilo. Muitas vezes a gente usa muitas coisas como verdade absoluta, que tem um grau de evidência bem fuleiro, para falar a verdade, para a gente usar. Então, não dá para usar isso. De novo, delírio, putz, é um diagnóstico? O que eu faço com esse diagnóstico? Nada além de olhar tudo que eu estou fazendo. Não é um diagnóstico que eu falo, putz, mudou a vida. Não é um diagnóstico de infarto que eu falo, tenho que dar S, porque senão esse cara morre mais. O reto de infarto é mais complexo. O que se você tem de evidência para infarto é dar S. Talvez mude um pouquinho para infarto com supra, mas fora isso, o resto é diferente. Manda aí, Taniguchi. Para Precedex parece, assim, depende do que você vai chamar de sono. Porque aí tem o pessoal que vai estudar sono, ou seja, chego para você e falo, e aí, Taniguchi, dormiu? Você fala, dormi, beleza, legal. Falo, e aí, Taniguchi, dormiu? Dormi. Daí eu vou lá e vou ver o seu eletro e vou ver se você vai ter as fases do sono. E aí o que é mais importante aí para quem vê as fases do sono é você entrar em fases profundas. 4, sono REM, etc. Talvez o Precedex seja... Não posso dizer que é a única droga, porque a droga que aumenta realmente fases reparadoras de sono é a gabapentina, essa tem uma evidência mais forte que o Precedex, mas talvez o Precedex aumente ali sono REM e fase 4 de sono. A droga que na UTI aumenta isso é a gabapentina. Mas é barata, a gente não gosta de usar, a indústria farmacêutica não faz pressão, a gente não paga congresso, é um saco. Sim. É que só me chamam quando ninguém quer dar aula, mas na aula de síndrome pós-UTI, eu falo das evidências. Você não tem grande evidência para usar o diário na UTI, mas tem vários relatos de casos. A Stephanie é um desse, que é mais que um diário, ela tem fotos, ela tem tudo o que aconteceu, ela consegue reconstruir. Você tem um site alemão que ensina como fazer diário, e é legal, para quem não entrou, depois entra, tem várias coisas, inclusive em português no site, então eles têm várias traduções, coisas para você usar no dia a dia na UTI,
E ensina a fazer diário, e tem coisas em português, em vários outros lugares, para você, em vários outros idiomas, para você aplicar na sua realidade. Então, isso é. Mas a evidência de diário com estresse pós-traumático, síndrome de estresse pós-traumático, ansiedade e depressão pós-UTI, ela existem alguns pequenos trabalhos, na hora que você faz meta-análise ou em trabalhos maiores, ela desaparece. O que talvez seja só vieses de desenho de trabalho, tudo. Talvez ela tenha que ser melhor estudada mesmo, mas falar que eu tenho grande evidência para usar diário, não tenho. Mas é sempre encorajada. Se você olhar ali, eu coloquei 3 sites ali depois, Luiz, passa para eles a aula, se eles quiserem. Eu coloquei 3 sites que são sites com com depoimentos, com várias coisas que podem ser usadas, e 2 sites de experiências pessoais mesmo, que eu acho mais interessante, porque você tem praticamente um segmento pós-UTI que a gente não faz. A gente não tem ambulatório pós-UTI, a gente não tem enfermaria pós-UTI, a gente não tem nada disso, e no Brasil não tem um projeto incipiente dos moinhos de vento, dos moinhos de vento. Tem alguém do Sul aí? Então, você também é do Rio Grande do Sul? Não, você conhece moinho de em Poá, em Porto Alegre? Legal. Então, você conhece o Moinhos de Vento, é um projeto incipiente da UTI dos Moinhos de Vento. A PUC do Rio Grande do Sul também tem um programa que eles acabam seguindo, porque eles são muito fortes em transplante de pulmão. Então, você tem alguma coisa muito incipiente no Brasil, mas a gente não tem dados. E ela conhece, lá eles são esquisitos, porque lá começa a tocar o hino do Brasil, eles começam a cantar o hino da Revolução Farroupilha. Vai entender. Então, mas é isso aí. Então, acho que, eu acho uma das coisas que é o grande déficit de formação nosso é muito bonitinho, né? O Pedro de vez em quando manda, né, no grupo de vocês, olha, o paciente passou aqui, mas e os... Aí ele manda mas e os outros 412 pacientes que passaram? Como que estão esses pacientes? Então, é legal a gente ver o cara que tem recuperação e não tem nada, putz, a Thaís é super legal. Ela tem 0, quando você vai aplicar qualquer score de transtorno pós-traumático, de ansiedade, putz, ela voltou para a vida normal, ela cuida dos filhos, ela dá aula, ela é professora infantil, putz, super legal. Mas tem que ter consciência que é um outlier, putz, é alguém que, putz, ficou grave na UTI, ventilou, depois que ela foi estubada, ela ficou 3 semanas na UTI até conseguir ir embora. Aquela foto eu tiro para não ser preso, mas que ela tapa no celular, ela tá faturando 70. O Luiz passou. Na unidade que a gente estava tranquilo. Ela estava saturando 70, falando com o marido, conversando. A gente estava lá e falava, e aí, Thaís, tá tudo bem? Ela falava, não, tudo bem. E ela parava de fazer atividade, ela ia lá para os seus 88, 90 e seguia o jogo. Se tivesse em qualquer outro lugar, muito possivelmente as pessoas não estariam tão confortáveis com isso, seriam entubadas, né? Putz, eu vou pegar isso pro resto da vida e levar... Não, eu sei que isso é um outlier, é algo fora do normal. Talvez esse grau de hipoxemia para outra pessoa não desse o resultado que deu nela. Então, você tem que avaliar o paciente como um todo. Se tivesse em outro lugar, talvez a pessoa ficasse desconfortável e não está errado. Fala, não, a gente vai ter que, sei lá, cateter de alto fluxo, VNI, SEDEM, tuba, prona. Não, chama a gente de novo para ver se vai canular ECMO ou não. Então, não tem uma resposta certa para isso. Ainda bem, né? Porque senão a gente já perdeu o emprego para o ChatGPT. A gente não, né? Tô velho, tô quase me aposentando. Um ex-intensivista em atividade. Vocês. Porque se tiver tudo quadradinho, bonitinho, não esquece que ChatGPT é muito melhor que a gente para fazer definição. Para jogar coisas. Dúvidas? No dúvidas? Bom, então é basicamente isso. Acho que, cara, tem lá, acho que o Taniguchi já entrou ali no site do Eli,
mas a maior parte dos artigos que eu citei, todas as coisas, tem pelo menos ali um terço do... O que o Taniguchi, não o Taniguchi, o Leandro está usando agora para passar os artigos para vocês, o drive externo, um pendrive, tem ali, pelo menos um terço, 2/3 ali dos trabalhos da pasta de delírio e outras encefalopatias no site do Eli. E aí vai ter ali despertar diário do John Crest, S. Hall, o Non Ceda do Storm, todas essas coisas. Lá na agitação perigosa. Cara, ketamina você pode usar do jeito que você quiser, a absorção é quase igual. Você pode usar ketamina? Você pode usar ketamina, intramuscular, propofol não, mas dormonite, o que for. A agitação perigosa é uma emergência. Você usa o que você quiser. Se tiver ketamina, o problema da ketamina é o paciente dissociar. A ketamina não é uma droga nova, a ketamina é uma droga bem antiga e era droga de escolha, principalmente na Primeira Guerra Mundial. E na Segunda também. Para você fazer cirurgia, amputação, tudo. A ketamina, nesses trabalhos de soldado pós-guerra, ela está fortemente associada ao transtorno pós-traumático. Por quê? Porque ela dissocia, ela causa alucinação. Vocês já viram, tem bastante trabalho, vocês sabem usar ketamina? Que não vai ser para o paciente do Luiz, mas, por exemplo, o paciente que está com dor. Como que vocês usam ketamina? Oi, Camila, fala alto. Não, tá com dor agora, você está gritando de dor para mim. Puta, eu tô com dor. Não quero saber dose, como que você usa? Não. O que você fala para o paciente? Primeira coisa, primeiro você vai lá e avalia, vê que o paciente tem dor, se você quiser classificar lá, fala, puta, sua dor é vermelha, é verde, se ele for daltônico, fudeu, mas é 1 a 10. Umas coisas meio doidas, beleza. Na verdade, você tem estudos, mais de um, né? Quando você vai dar a ketamina dissocia. Apesar da dose analgésica dizer que não, dissocia, depende do paciente, dissocia. Então, você vai lá e fala, olha, você está com dor, já te dei remédio XYZ, eu vou te dar um outro remédio, você pode... E geralmente eu não falo, a menos que o paciente pergunte. Esse remédio ele pode dar como se fosse sonho, você explica do jeito que você quiser o que é a dissociação para ele. É super comum, o cara fala, eu estou flutuando, eu estou me vendo, experiência fora do corpo, ou qualquer outra coisa. A hora que eu for te dar, você consegue pensar em coisa boa? Tem cara que não vai conseguir. O que eu falei ali de terror, de coisa na UTI, fala, não, putz, nem tenta, porque agora eu não consigo pensar em coisa boa, não. Só consigo pensar em tragédia. Onde que eu tô e como eu tô. Ela fala, não, consigo pensar, etc. Quando você faz isso e administra, mesmo que o cara tenha dissociação, lembra que a dissociação da ketamina é igual ao do LSD, pode permanecer para o resto da vida. Esse cara pode ter uma bad o resto da vida. Tem intrusões, mas estresse pós-traumático. Então, quando você vai lá e fala isso, olha, eu vou te dar remédio, mesmo que ele tenha a dissociação, ele não tem, no segmento a longo prazo, estresse pós-traumático, não tem uma série de coisas. Aquela experiência não foi ruim para ele. Num paciente agitado, em delírio, não adianta eu querer falar para isso. Então, se ele estiver vendo um dragão, ele está vendo um dragão. Aí eu vou usar doses mais altas e mais altas de ketamina até ele acalmar, dissociar, grande coisa, porque se usa ketamina. Porque na teoria, vocês já devem ter visto que na teoria a prática é outra, ela não deprime centro respiratório. Ketamina, dependendo da dose que você dá, você vai ver que o cara vai ficar bradipneico até fazer a apneia. Então, é isso. É porque
eu falei disso de, putz, pensa em coisa boa, não sei o quê. Já aconteceu mais de uma vez que a gente foi atender, principalmente politrauma, paciente jovem, olha, vou te dar um remédio, que a hora que eu estiver dando, você pensar em coisas boas, e o cara fala, eu sei como usa. Alguns de vocês também devem saber como usa, mas é como o pessoal usa em festa, em raves e por aí afora, que é uma das coisas que dá. E por quê? Porque a ketamina pode ser dada em qualquer via, absorção, IV, VO, inalatória, intramuscular, ela chega num nível sérico muito rápido e é muito parecido. Tanto é que tem paciente usando via sonda lá na unidade e é a mesma coisa, e o pessoal manipula para fazer via sonda. Então, pode ser usada? Pode. Em qualquer via. Talvez o limitante que o Luiz perguntou para usar na intramuscular é o volume. Eu não consigo dar volume muito pequeno de ketamina, porque ketamina eu tenho que diluir, geralmente, ketamina é da Xê, ketalar, vem em pó, e eu tenho que diluir, então tenho que fazer um volume grande, a dose que eu preciso dar. Mas agitação perigosa, eu sempre friso isso. Você pode dar qualquer droga para o paciente. A agitação perigosa é uma emergência. Não adianta o cara aqui. Imagina a agitação perigosa, sei lá, do Shaquille O'Neal. 2,16 metros, 180 quilos. Você vai tentar segurar o cara faz bíceps com você. Não, né? Você precisa acalmar o cara de qualquer forma. Ah, mas ele está em delírio, eu não posso dar. Você pode dar o que você quiser. A associação não é causa e efeito. O cara está agitado, ele representa risco para ele e para a equipe. Segurança sempre em primeiro lugar. Ok? Dúvidas? Acho que vale a pena entender e estudar o negócio, que eu acho chato, mas é uma coisa, acho que bastante importante para a gente entender na UTI e humanizar e causar coisa. Se alguém quiser discutir algum easter egg da aula, tinha vários, mas certamente o mais legal é a mais nova das perpétuos, a Delirium. Ninguém lê Sandman aqui, né? Nem o Gaiman.